Lá, vídeo 166. O que os negativos fizeram no passado. Não só no passado, né? Até alguns anos atrás. Só que agora, com a interferência que está havendo da luz, eles não fazem mais, né? Certas coisas, como os draconianos que já foram embora, já foram resgatados, já estão no lugar de merecimento. Bom, se esses seres negativos, eles têm milhares e milhares e milhares de anos, nós chamamos extraterrestres porque não vivem aqui na Terra e a tecnologia deles é muito avançada, né? Viajam em naves e há raças que não precisam de naves, né? Para viajar também. Bom, então, quando eles chegaram aqui, havia seres símios, tipo símios. Símio é um tipo de macaco assim menor, mais ou menos, né? Havia o Homo habilis, havia o Strepitolocóticos, que é os símios, e outros. E outros tipos de seres muito primitivos. Lógico, terceira dimensão, a gente tem nosso corpo e a gente falece. Eles também faleciam. Reencarnavam, faleciam, reencarnavam novamente, até que alguns, com a evolução, foram Homo erectus, né? E aí foi evoluindo. Então, foram evoluindo e muitos desses seres também foram colocados aqui nesses corpos vindo de outros orbes, porque não se portaram bem lá. Então, falando isso para não ser radical, só havia esses seres aqui. Não, havia esses seres, mas também são colocados espíritos que se portaram muito mal nos planetas evoluídos e que tiveram que ser exilados aqui na terceira dimensão. A Terra já foi mais primitiva do que é, né? Esta terceira dimensão é muito primitiva, mas ela já foi pior. Esses símios, eles eram seres que tinham acabado de sair do elemental. E eles eram espíritos assim, inocentes, não tinham karma, né? Porque era ainda uma encarnação que eles ainda não tinham adquirido coisas, sentimentos de raiva, né? Sentimentos de egoísmo. Eram seres inocentes, primários. Os outros também, ignorantes, etc. Né? E então, esses draconianos e outras raças negativas
reptilianos, e depois os futuros magos negros, que foram os alunos dos draconianos, pegavam esses espíritos e os levavam lá para o abismo. E pegaram quantidades bem grandes, né? Pelo prazer de fazer isso. Congelavam esses espíritos, tanto dos símios, como do Nectendal, do Homo erectus e outros, né? E aí colocavam lá onde eles têm, porque os laboratórios ainda existem lá, né? Porque ainda tem muito mago negro lá. Então colocavam num compartimento e dizia aqui, esses espíritos tem 20 espíritos aqui, de Nertendal tem 30 dali, tem 40 disso, tem isso, pelo prazer de ter, né? Porque congelavam, que assim eles não podiam reencarnar mais e ficavam ali, pelo prazer de ter. E eles conseguiram congelar esses espíritos sem que eles se tornassem ovoides, porque esses draconianos, magos negros, também transformam espíritos em ovoides, e é rápido. E a técnica deles é rápida. Os seres da luz não sabem como fazer isso. Como congelar um espírito sem que estrague esse espírito. Congelar um espírito para que ele se conserve. Porque esses espíritos, esses seres, que também são espíritos, né? Os draconianos e outros, eles são milenares, então eles têm uma sabedoria, uma técnica inimaginável. Entende? E quem for a favor deles, ou quem eles simpatizarem, eles ensinam as pessoas também a evoluir na tecnologia. Ou fazem trocas, né? Vou te dar essa tecnologia e você vai me dar algo lá que eles querem, né? Aqui da Terra, né? Eles também fazem, eles não disseram qual o motivo. Isso aqui, essas revelações foi Osho, Akhenaton, Osho e Miguel também. Deixa eu anotar até aqui. Foram 3 seres que um falou, depois o outro continuou o assunto e depois o outro continuou o assunto. Então foram 3 seres que baixaram lá na plataforma. Outra maldade que eles fizeram, né? É colocar os espíritos, quer dizer, aqui o ser humano, quando quer colocar alguém, ou quando quer colocar animais para morrer, sufocam, né? Sufocam com um plástico. Bota um plástico, amarra, a pessoa morre, não consegue respirar, o animal também. Coitado, o animal nem lembra que tem aqueles dentes assim que, né, que possa furar, mas o medo, a agonia é tão grande que ele nem lembra. Já o ser humano não dá, né, acho que para furar o dente aqui. Então, eles colocam lá um recipiente, deve ser parecido com
plástico aqui da Terra, né? No espírito. E ele fica milhares e milhares de anos assim, aflito, querendo respirar e não consegue respirar por quê? O espírito é eterno, mas ele sente todas as sensações. Porque eles disseram, os seres da luz aí disseram que o verdadeiro corpo, nosso espírito, respira do outro lado. Quando a gente desencarna, continua respirando. Então, ele fica assim num sufoco durante milhares de anos. Maldade, né? Crueldade. Os seres de luz resgatam, esses seres já resgataram já muitos desses que estavam sufocados, e eles adormecem. Eles adormecem esses espíritos que estavam nessa situação, e quando eles acordam, não lembram de nada. Fica tudo bem. E esses seres não têm remorso, não tem. Eles vão ter outra oportunidade daqui a milhares de anos de reencarnar novamente para ver se melhora, né? E uma coisa interessante é que eles disseram que os animais, muitas vezes eles os levam para ajudar no resgate dos espíritos. Ele mencionou até um deles, eu tenho a impressão que foi o Osho, mencionou que naquele filme Nosso Lar, né, que a gente vê dois cachorros brancos bonitos e eles levarem os cachorros, porque eles atuam também no resgate. Eles são diferentes aqui na Terra porque a Terra, nesta dimensão, é tudo material. Mas eles não perdem a clarividência deles. Eles sabem se a pessoa é boa ou é ruim, se ela gosta deles ou não, pela aura, né? Eles enxergam a aura da pessoa. Tanto que eles enxergam o outro lado, que quando eu tinha gato aqui dentro, o gato, muitas vezes o gato ficava assim, ele ficava parado, ele fazia isso, ele fazia assim, ó. E eu ia olhar também pensando, bom, será que é algum mosquito, será que é alguma mosca, será que é algum bichinho que veio lá de fora da janela? Não tinha nada. Aí ele olhava assim para baixo, ele olhava. E aconteceu uma coisa muito interessante. Uma vez eu vi um dos meus gatos olhando muito para a árvore, lá no meu quintal. Bom, ele parava de olhar e eu digo, bom, eu vou até chegar lá perto, o que ele tanto olha? Aí eu coloquei a minha mão assim mas o que está olhando aqui? Aqui não tem nada, eu botei até a minha mão para ver se sentia, né? Sentia energia, alguma coisa, que nessa ocasião eu já estava sabendo muitas coisas da espiritualidade. Aí eu fui, para quê? Quando eu coloquei a mão, deve ter ocasionado algum choque luminoso, porque o gato disparou, sabe onde é que ele foi naquela época? Não tinha um portão que tem hoje, um portão tapado. Então o portão tinha as grades mais buraco. O gato ficou tão apavorado que foi para a rua. Ele só voltou no dia seguinte. Pô. Então, isso prova que os gatos, pelo menos os gatos, todo animal, né? Eles veem o que nós não vemos. Eles veem os espíritos. Eles veem os seres, sejam eles bons ou sejam eles ruins. Porque às vezes eles também olham, a gente não vê nada e eles ficam com medo, tem uma atitude de medo. Se encolhe todo ou foge, também tem isso. Bom, então, senhores, está aí as revelações desses seres que sempre nos manipularam, desses reptilianos. E é isso. Agora, cada um deles está tendo o seu merecimento
E a gente tem que ficar quieto no nosso lugar mesmo e aguardando os acontecimentos, porque a lei divina trata da justiça, né? Portanto, não precisa ficar com raiva de ninguém, com ódio de ninguém, desejando a morte desse, daquele fulano, porque do outro lado a coisa é muito feia. Imaginem esses seres que congelaram os espíritos, o que é que eles vão passar do outro lado? A mesma coisa. Aquele que sufocou, ele vai ficar milhares e milhares de anos sendo sufocado ali também. Então, aí a gente lembra do Velho Testamento, dente por dente, né? Eu creio que essa lei que foi escrita na Bíblia, se furar o olho, vai ter que, se furar o olho de alguém, vai ter o seu olho furado. Preste atenção que eles não dizem, não, na Bíblia não diz. Se furar o teu olho, fure o olho dele, né? Ele não diz isso. Só que as pessoas naquela época interpretaram dessa maneira. Então, o cara roubava, então, pá, então cortava a mão. Aí depois furava o olho. O cara fez não sei o que, pronto, né? E não é assim, mas do outro lado é. Depois que desencarna, é. Pessoas que esfaquearam, o espírito, o verdadeiro corpo será esfaqueado. Vai sentir isso durante muitos anos, até despertar e ter a consciência de que aquilo que ele fez foi errado, que ele não deveria ter feito. Aí ele é resgatado. Quando a pessoa se arrepende e quer voltar, quer ser uma pessoa melhor, os seres da luz ajudam, né? Lógico que vai ter que reencarnar, né, para queimar o karma, mas pode ser que aconteça a mesma coisa com ele depois na vida material do que ele fez na vida anterior. Ou noutras vidas, né? Quando os karmas são muito grandes, a pessoa tem que reencarnar muitas vezes. Bom, gente, é só isso. Quis passar para vocês essas últimas informações. Quer dizer, não serão as últimas, né? As mais recentes informações. Então, paz e luz. Tudo de bom para vocês.